Unidade 4, População Mundial e do Brasil. Aula 16.1, conteúdo: miscigenação e conflitos. Os diferentes movimentos migratórios no mundo. Habilidades: descrever as causas que fazem as pessoas migrarem para outros países. Identificar fatores de repulsão dos países pobres para os países ricos. Olá pessoal, boa noite a todos vocês, boa noite professores presenciais, boa noite todos os alunos da EJA Médio primeira fase. Estamos aí em mais uma aula de Geografia. Hoje é a nossa última aula antes da prova. Hoje teremos aí os últimos conteúdos, os últimos assuntos que nós vamos tratar na aula de hoje. A aula de hoje está bem bacana sobre migrações, né? Algumas situações aí que acontecem quando a pessoa se muda, vai para um outro lugar, uma outra cidade, um outro país, tanto do ponto de vista positivo quanto do lado negativo também. A gente vai estudar sobre isso aí, como é que está acontecendo as migrações no mundo, como é que está acontecendo a migração aqui no território brasileiro, né? Então, nossas aulas de hoje são sobre isso. Antes da gente começar, nós vamos relembrar o que nós vimos aí, ó, na nossa aula 15, né, que tratou exatamente sobre os aspectos demográficos da população brasileira e também sobre o processo de formação cultural e étnica no território brasileiro. A gente verificou, por exemplo, que a pirâmide etária do Brasil, na primeira aula, ela já está chegando, né, ficando bem parecida com as características de países europeus, de países desenvolvidos. Qual é a característica de uma pirâmide etária que nós já estudamos em aulas passadas? Qual é a característica de países ricos? É uma base muito parecida com a parte central e muito parecida também com a parte superior. Cada área representa, a base representa os jovens, a área mais central representa os adultos, a parte mais elevada representa os idosos. E no território brasileiro, com o passar das décadas, a gente vai observando uma evolução nas características da população brasileira. Uma quantidade menor de crianças, né, e que está fazendo com que essa pirâmide fique parecendo aí um retângulo, como a gente já consegue visualizar em países ricos. A gente verificou que são vários os motivos que fazem isso chegar dessa forma. A gente verificou que a questão do acesso à mulher no mercado de trabalho, a questão da diminuição da fecundidade, né, as pessoas tendo menos filhos em média, né, nas grandes cidades principalmente, o número de filhos está reduzindo bastante e isso está fazendo com que a sociedade brasileira se modifique cada vez mais. A cada geração que vai passando, que vai chegando, né, aqui no nosso território, as características também vão mudando. Na segunda aula, nós verificamos sobre as origens de nós, né, da população que a gente conhece aí como população brasileira. Não dá para a gente dizer que a cultura brasileira é só uma. O Brasil, ele não é só indígena, ele não é só europeu, ele não é só africano. É exatamente a mistura de todas essas referências e muitas outras mais, né? No geral, a população brasileira, ela aconteceu da mistura, tanto a mistura física, né, que nós vimos, a mistura sexual e tudo mais, como também a mistura cultural, né, entre os europeus, exploradores, portugueses e tudo mais. A população negra que foi trazida como escrava para o território brasileiro, também aconteceu todas essas misturas que a gente falou, e também a população indígena que já estava aqui, né, e ocorreu todo aquele processo de exploração, de mortes, de todo aquele processo que aconteceu na história do Brasil, e tudo isso ao longo do tempo foi gerando essas misturas que foi se transformando cada vez mais o que a gente pode dizer de cultura brasileira, né? Que é uma confluência, uma mistura, uma união ali de vários elementos de referências étnicas diferentes. Essa mistura que não é tão bonitinha assim como a gente romantiza muito, existe muito problema relacionado à desigualdade social, a preconceito, né, com pessoas de características étnicas diferentes. Quem não é branco, por exemplo, já tem aquela situação ali, né, de ser muito estranho, de já ter preconceito com relação a vários sentidos ali na sociedade de maneira geral. Vamos começar a aula de hoje? Hoje vamos falar sobre migração, uma coisa muito importante também na nossa aula de hoje para a gente entender as populações.
A gente vai começar com esse desafio do dia. Bem simples, pessoal. Você já mudou de cidade ou conhece alguém que fez essa mudança? Quais foram os motivos que levaram você ou a pessoa que você conhece a tomarem essa decisão, hein? Verifiquem aí, façam um levantamento aí na sala. Como é que está a situação por aí? Tem alguém que é estrangeiro? Tem alguém que é de outra cidade? De outro país por aí? Vou deixar vocês aí 40 segundos pensando nessa pergunta, que ela é bem tranquila. Daqui a pouco a gente começa. Muito bem, pessoal, vamos começar a aula de hoje. A gente está aqui numa área de praia, né, que tem esse elemento bem aqui nessa imagem, nessa paisagem aqui, né, que mostra exatamente um muro que foi construído no meio dessa praia. Por incrível que pareça, esse muro está dividindo países diferentes, cidades de países diferentes. E existe um controle aqui para não deixar pessoas que estão desse lado para o outro lado. A gente vai chegar nesse ponto aqui, lá no finalzinho da aula, para a gente tentar entender por que a questão dos muros aí é tão complicada entre países. A aula de hoje, pessoal, vai tratar exatamente sobre esse processo de mudança de um ponto para outro, de uma cidade para outra, de um país para outro, né, e as consequências relacionadas a isso. É a chamada migração. Vamos ver então na primeira tela da aula de hoje essa questão aí do que significa os chamados movimentos populacionais, as diferenças aí denominadas de migrações. Pessoal, uma migração é o deslocamento de uma pessoa, seja de um país para outro, de uma região para outra, de uma cidade para outra. Todos nós conhecemos alguém ou somos alguém que não vive atualmente na cidade onde nasceu, né? Trazendo aí alguns exemplos. A minha mãe é de outra cidade do Amazonas, meu pai é de outra cidade, de outra região do Brasil, né? Região Nordeste. E aí se encontraram, né? Aconteceu tudo aquilo ali e estou aqui. Então, as migrações, elas acontecem há muito tempo na história da humanidade. Todas as cidades no mundo todo, elas são resultado de um processo de pessoas que foram migrando desde as primeiras comunidades de seres humanos na história do mundo, até irem se ocupando em cidades diferentes. A cidade de Manaus, as cidades aqui do Amazonas, todas elas tiveram algum começo do ponto de vista demográfico, do ponto de vista da migração. Alguém chegou, alguém se instalou aqui e com o passar de todos esses séculos, todos esses milênios aí, aconteceu esse processo aí de criação das cidades, de chegada de pessoas entre cidades diferentes. A gente está vendo aí nas imagens pessoas carregando as malas para irem para outro lugar. Na imagem de baixo tem um barco, um navio, na verdade, levando vários migrantes de um lugar para outro. Então é um processo, a mudança do cidadão de um lugar para outro é um processo que aconteceu o tempo todo na história da humanidade e continua acontecendo, seja por causa de sobrevivência, né, a pessoa tinha que ir para um outro lugar porque não tinha comida onde ele estava, é o chamado nomadismo, ou seja por vários motivos, a pessoa arranjou um emprego em outra cidade ali hoje em dia, tem uma oportunidade de emprego em outra cidade e ela vai, né? Ou então a pessoa surgiu uma oportunidade de emprego que ela vai ficar só uma semana naquela outra cidade, vai trabalhar, recebe o dinheiro dela de volta e volta para a cidade onde ela estava, chamada transumância. A gente vai ver sobre isso lá com a professora Ludmila. Mas no geral, a migração, ela tem ali, ela está presente em várias classes sociais, várias culturas, em várias religiões. Então a pessoa pode ir de um lugar para outro por diversos motivos. Seja porque ela é muito rica, por exemplo, ela não quer mais viver na cidade onde ela vive, porque ela tem muito dinheiro, então ela vai para uma cidade melhor, que tem melhor qualidade de vida, que tem outras pessoas ricas que nem ela. Ao mesmo tempo, ela pode ser uma pessoa miserável, né, sem acesso à qualidade de vida, a serviços públicos, por exemplo, e ela está em processo de desespero e ela vai embora para um outro lugar, crise política também, né? A pessoa vai embora para outro lugar para ver se ela consegue uma oportunidade de emprego. Então as migrações, pessoal, elas não acontecem à toa. Sempre tem algum motivo. É isso que a gente vai ver agora na próxima tela, que mostra, inclusive, alguns processos migratórios aí acontecendo. Os fatores econômicos, como a gente falou agora há pouco, questão de oportunidade, é o principal motivo para as pessoas migrarem. As pessoas saem de um país geralmente mais pobre, vão para um país que é considerado, de acordo com elas, um país mais rico, onde elas vão ter oportunidade de emprego, vão ter como fazer os seus filhos
estudarem, para ter mais alguma oportunidade. Então isso acaba gerando situações como essa, de pessoas aí que vão de qualquer jeito, né, às vezes em desespero, porque o local onde ela vive não tem aquela qualidade de vida adequada para aquela pessoa. Isso acaba gerando cenas como essas, né, de pessoas indo de um lugar para outro e tem muitos problemas relacionados a isso, problema relacionado a preconceito com pessoas que são migrantes, né, imigrantes, falta de oportunidade, a pessoa mesmo vindo, né, de um lugar para outro acaba tendo problemas. É claro que existem outros motivos para as pessoas migrarem, seja a questão religiosa, né, vou para um outro lugar porque ali a comunidade da religião da qual eu pertenço é maior, então eu vou estar entre os meus, então eu vou para lá. Seja por causas naturais, algo recentemente aconteceu, né? Há alguns anos, o terremoto no Haiti, muitos haitianos vieram para o território brasileiro, para a Venezuela, para a Colômbia, para, né, conseguir restaurar ali a sua vida depois de todo um desastre que aconteceu nesse país da América Central. A gente vai ver de novo, inclusive, né, motivos políticos ideológicos, a pessoa está sendo perseguida politicamente, então ela vai embora, ela foge, pede asilo político, né, relacionado também à questão psicológica, está sofrendo ali por um determinado motivo cultural e não quer mais viver naquele lugar, então ela vai para uma outra cidade onde ela não conhece ninguém e ninguém conhece ela, vai poder restaurar a sua vida. Guerra, quando acontece conflito. Pessoal, são muitos os motivos que fazem as pessoas saírem de um lugar para o outro. Né? E os fatores econômicos sempre vão ser os principais. A grande maioria das pessoas vai por conta de oportunidades de emprego, né? Sempre para melhorar de vida e para ter também acesso, né, a alguns serviços melhores, uma qualidade de vida melhor, né, numa cidade como essa, não é mesmo? A gente vai continuar, pessoal, verificando a diferença entre essas duas palavras aí, que a gente vai ver agora, o termo emigração e imigração. Né? São duas palavras importantes para a gente diferenciar como é que acontecem os processos aí de migração no mundo todo. Quando um país recebe uma pessoa que é de fora, essa pessoa aí é considerada um imigrante, com a letra I. Né? Então, exatamente, uma pessoa aí que não é brasileira, ela é, sei lá, polonesa, e ela está afim, né, de conhecer o Brasil, de ir para o Brasil e tudo mais. A partir do momento que ela entra num território como um território diferente do dela, ele é polonês, está entrando no Brasil. Ele é um imigrante polonês no território brasileiro. O contrário, pessoal, também acontece. Quando um brasileiro, por exemplo, não gosta mais do Brasil, não gosta do governo, sei lá, qualquer motivo aí está sendo perseguido, sei lá, e ele vai embora do território brasileiro para um outro país, ele está fazendo o quê? Está saindo, ele está emigrando, com a letra E. Né? Então, essa ideia, pessoal, de entrada e de saída é muito comum em todos os países. Sempre tem gente entrando, sempre tem imigrantes entrando no território brasileiro, em qualquer território desses aí. E sempre tem gente saindo desse território. É por isso que nós estudamos a questão das migrações também como um equilíbrio entre a quantidade de pessoas, entre o crescimento vegetativo de determinado país. Então, a partir do momento que um imigrante chega, né, chega ali 3 imigrantes, 10 imigrantes, então a gente tem ali exatamente essa entrada, né, esse aumento da população. Então, se saiu 3 imigrantes, saiu 10 imigrantes desse lugar, então eles já são o quê? Imigrantes. Então, o processo de entrada e de saída é o que vai fazendo a população aumentar ou diminuir. Né? Nós verificamos sobre isso aqui na nossa aula também, mas essas duas palavrinhas são importantes para a gente diferenciar ali quem está entrando e quem está saindo. Né? É importante observar também como é que está a dinâmica da imigração e da emigração em todos os países. Certo, pessoal? Emigração, saída, quem está saindo. Se eu decidir sair daqui do Brasil agora, vou morar lá na Holanda nesse momento, eu estou emigrando, eu sou um emigrante brasileiro, e a partir do momento que eu entrar lá na Holanda, eu me torno um imigrante brasileiro na Holanda. Isso pode acontecer aí, né, com todas as pessoas do mundo todo, porque essas mudanças estão acontecendo. Né? As pessoas vão de um lugar para o outro. Pessoal, como a gente falou, os motivos são vários para as pessoas mudarem, né, de um lugar para outro. E a gente vai observar que ao longo da história do mundo todo, aqui no nosso estado também isso acontece, né? Tem áreas que vão atrair muitos imigrantes
E tem áreas que vão o quê? Expulsar muitos imigrantes. Aqui para a geografia, para a demografia, para as pessoas que estudam antropologia, as pessoas que estudam essas coisas relacionadas, esses assuntos, esses temas relacionados à migração, a gente vai ver aí que existem cidades de atração e de repulsão. Isso que a gente vai ver aí na próxima tela, né? As áreas de repulsão, né, são aquelas áreas ali onde está sendo o quê? Expulso, onde as pessoas estão saindo, estão emigrando, por diversos motivos. As pessoas não saem do país onde elas estão por acaso. Ou por conta do desemprego, por conta do subemprego, por conta dos baixos salários, ou então está sendo perseguido, né, ou várias catástrofes naturais. Então, a partir do momento que acontece uma situação como essa cidade se torna uma área de repulsão. As pessoas não querem mais viver lá. Um país como a Venezuela, por exemplo, está acontecendo uma migração muito grande da Venezuela para outros países. Por quê? A população boa parte da população está entendendo aquela área como uma área de repulsão, uma área onde a qualidade de vida caiu e ela acaba vindo para essas áreas ali de outros países. Então, é uma migração motivada pela questão da qualidade de vida, questão econômica, às vezes questão política também. Aqui na América do Sul isso acontece. O outro lado também acontece. Existem áreas que vão o quê? Atrair muitos imigrantes. Seja por melhores perspectivas de emprego, oportunidades de emprego, né? Salário, condições de vida. É aquele estudante, por exemplo, que está lá, né? Tá lá em Barreirinha e se muda para Parintins, porque Parintins tem uma universidade ali que tenha faculdade, que tenha curso que ele quer estudar. Né? Ou é aquela senhora de 60 anos que mora lá em Jutaí e não tem o médico que ela está precisando para fazer aquele procedimento lá de câncer. Então ela vem para Manaus por um motivo que é um outro motivo, um motivo de saúde. Então as áreas de atração e de repulsão, elas têm essa característica. Por algum motivo, uma área de repulsão faz com que as pessoas saiam daquele lugar. Uma área de atração, não. Ela já vai trazer muitas pessoas para esse lugar. Manaus, por exemplo, é uma cidade que tem essa característica de ser um polo de atração de pessoas dentro da região norte, dentro do estado do Amazonas, né, por conta de diversos motivos. Então, existem outras áreas no mundo todo que é o contrário, né, são consideradas áreas de repulsão. O Nordeste brasileiro, por exemplo, vocês vão ver com a professora Ludmila, foi uma área de repulsão durante décadas, né, por conta da seca, das questões naturais, né, e tudo mais. E aí, recentemente, está acontecendo o contrário, né? Tem pessoas que estão voltando para lá. Então, no mundo todo, essa dinâmica vai acontecendo, mudanças de um lugar para outro. Vamos verificar, então, na próxima tela, alguma classificação aí das migrações, né? Será que tem uns colegas aí que se identificam com relação às mudanças que foram acontecendo, hein? A migração, pessoal, ela pode ser voluntária, ou seja, quando o movimento é livre. Quando o movimento é livre, né? Ela acaba acontecendo espontaneamente, é espontânea. A pessoa quer sair de Manaus e quer morar lá em João Pessoa, na Paraíba, porque sim. Então ela vai para aquele lugar e ela vai viver sua vida, vai né, ter ali as suas características da forma que ela quer. Né? A gente ainda vive numa sociedade onde o direito de ir e vir é permitido, não é mesmo? Então existe essa questão da migração voluntária. Quero ir porque eu quero, né? Simplesmente assim. Quero ter aquela oportunidade em outras áreas. A migração também pode ser forçada, infelizmente, como aconteceu muito nos casos de escravidão, por exemplo, ao longo da história do Brasil. A gente falou sobre isso na aula passada. Ou de perseguição política. Estou sendo ameaçado de morte aqui porque eu fui testemunha de um assassinato e o cara que matou, a pessoa que matou, está me ameaçando. Então eu vou me embora daqui, vou pedir ajuda da polícia, vou para outra cidade. Então a questão da migração forçada, ela passa por esses fatores, né? Quando a pessoa tem que ir embora mesmo de maneira forçada. Ou também a migração pode ser controlada, quando o Estado, os governos de um determinado país, eles vão controlando a entrada ou a saída, que é o que está acontecendo também lá na União Europeia, por exemplo. Né? Países da Europa estão segurando aí a entrada de população árabe, população africana naqueles países, porque o pessoal quer viver na Europa ali, porque considera uma área de atração migratória, né? E aí acaba gerando uma série de problemas, então os governos acabam controlando também, assim como inclusive acontece recentemente
na fronteira entre México e Estados Unidos, né? Outra fronteira do planeta aí que é bem complexa, né? O governo dos Estados Unidos chegou aí recentemente, né? Está proibindo, está controlando muito mais a entrada de imigrantes mexicanos, imigrantes da América Central nos Estados Unidos por motivos humanitários, motivos políticos. A orientação do governo atualmente é essa, né? De controlar a entrada de imigrantes. Então é uma orientação de cada governo. Tem governos que já vão ser um pouco mais benevolentes com a entrada de imigrantes no seu país. Tem outros governos que não vão ter esse posicionamento, já vão querer o quê? Fechar as portas para não deixar ninguém entrar. São orientações de governos que, em sua grande maioria, foram eleitos pela população. A gente vai ver agora um trecho de uma reportagem que mostra exatamente esse contexto aí de pessoas que estão passando pelo México, né, por cidades ali do México, para atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos e poder chegar lá. Vamos acompanhar como é que é a trajetória dessas pessoas, os conflitos, os dramas relacionados a muitos imigrantes nessas áreas de fronteira, como é o caso do México e dos Estados Unidos. Vamos acompanhar, prestem atenção. Além da grade de metal que separa a cidade mexicana de San Diego, na Califórnia, encontramos proteção extra. Estas chapas de aço foram colocadas em frente ao acesso para quem vai entrar nos Estados Unidos de carro. A ideia é barrar grupos de pessoas que tentem forçar a passagem. Esta senhora reclamou da recepção hostil dos mexicanos, que neste domingo fizeram um protesto contra a presença da caravana na cidade. Na noite que cheguei, atiraram pedras em mim e na minha filha na praia. Fico triste porque durante o trajeto muita gente ajudou, diz a senhora. Já Lésbia conta que saiu da América Central com os 4 filhos para fugir da violência. Mataram ao papá dela, meu papá. Meu marido e meu pai foram assassinados por assaltantes em Honduras na mesma semana, ela diz. A hondurenha nos contou que soube da caravana por um aviso de um grupo no Facebook. A Prefeitura de Tijuana estima que cerca de 3.500 integrantes da caravana principal que saiu de Honduras no começo de outubro já chegaram aqui em Tijuana. Não há um número específico de quantas pessoas ainda estão a caminho. Fato é que grupos menores seguem em direção aqui a esta região ao norte do México. O prefeito de Tijuana estima que este fluxo migratório deva durar pelo menos mais 6 meses. É complicado, né? Porque é uma sensação de incerteza muito grande, né? Você vai para um lugar que você não conhece e que você acredita, né, que ele tem algum benefício. Pessoal, quando a gente analisa os aspectos positivos da questão das migrações, a gente vê que existe sim, né, algumas situações onde ocorrem, né, vários pontos positivos aí que a gente vai ver agora, né? Na próxima tela a gente vai verificar ali que existem algumas consequências das migrações de um lugar para outro. Por exemplo, o número de habitantes aumenta em áreas de atração. É o caso de Manaus, aqui dentro do território do Amazonas. Tem pessoas do interior do Amazonas que vêm para Manaus, ou até mesmo já está indo para Itacoatiara, já está indo para Manacapuru, né, Coari, né, que já está, né, Parintins, por conta ali da estrutura que essas cidades já estão tendo, já estão oferecendo ali alguns serviços e as pessoas já não estão, né, só em Manaus, já tem outras cidades que estão começando ali, né? E isso acaba diminuindo as áreas diminuindo a quantidade de pessoas nas áreas de repulsão. Então essa dinâmica da quantidade de pessoas vai depender muito de como aquela cidade está estruturada, está organizada, né? O que está sendo ofertado naquela cidade. Durante aqui no Brasil, né, aconteceu lá, muitas pessoas foram para o Pará para procurar ouro lá na área de Serra Pelada, por exemplo. Os nossos alunos mais velhos, muito provavelmente vão lembrar, começo da década de 80, né? Muitas pessoas foram para lá, né? Durante o processo das fábricas aqui na Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus, década de 80, década de 90, né? Muitas pessoas vieram para cá, né, para trabalhar, para ter emprego, para ter oportunidade. Então, essas áreas, essas situações que vão acontecendo acabam atraindo muitas pessoas. A gente vai continuar vendo na mesma tela, né, outras consequências, influências em termos de língua, misturas, o idioma português ele já agregou muita coisa do francês, do indígena, né, de vários, além do português, é claro, do espanhol. Então a gente tem ali mudanças muito grandes do que é
português brasileiro, né, para o que é o português de Portugal. Por quê? Aquilo que a gente falou, mudanças relacionadas ali às gerações e tudo mais. Questão de religião, a gente está vendo até na imagem de cima ali uma mesquita islâmica, que é um centro religioso dessa corrente religiosa aí, que é o islamismo, aqui no centro da capital do Amazonas. É uma coisa muito incomum, até então, né, uma coisa muito incomum, que era basicamente um conjunto de culturas ali muito focada na questão do cristianismo, né, no território brasileiro. A gente observa outras vertentes, e também nas religiões de matriz africana, claro. E a gente já observa a penetração de outras referências religiosas, como é o caso de uma inauguração de um centro religioso islâmico, né, dentro de uma capital da região norte do Brasil, né, muito fora do contexto habitual, que é onde o Oriente Médio, no norte da África, onde esse tipo de templo é muito mais comum. E a gente está vendo, inclusive, na imagem de baixo, todas as referências ali na gastronomia brasileira, que é resultado também desse processo de migração. É o uso do vatapá, é o uso ali da feijoada, a lasanha, né, as massas de maneira geral, a carne de boi, o peixe, né, os peixes tanto de rio quanto peixe de mar. A comida japonesa, hoje em dia, para quem mora em cidade grande, é um negócio que está em todo lugar agora, todo mundo quer comer, né? O tal do sushi e tudo mais. Então, tudo isso são referências que vão chegando para a gente e vão modificando essa sociedade. A sociedade nunca está igual ao longo das gerações. Cada geração tem que ser o quê? Melhor do que a outra, com outros pensamentos, com outras formas de lidar. E a questão do idioma, as religiões, ou a falta de religião, né? Que também é uma opção, a questão da gastronomia, das artes, né? A música que nós ouvimos hoje em dia é diferente das referências musicais de 50 anos atrás, e tudo isso é resultado dessas misturas que também passam pela questão migratória, né? Pessoas que vão chegando e também trazendo seus elementos culturais para a gente. Vamos ver então alguns dados atuais com relação às migrações do mundo todo. A gente já está vendo aí uma dica muito importante, né? De todos os migrantes, os milhões de migrantes no mundo todo, esses são dados recentes da ONU, a gente tem ali mais de 60% saindo de países pobres. Pessoas vindas do Sudeste Asiático, do sul da América do Sul, pessoas vindo da África para esses países desenvolvidos. Só os Estados Unidos, pessoal, já tem mais de 40 milhões de imigrantes. Por isso que o governo atual, né, acabou diminuindo bastante a entrada de imigrantes no território estadunidense, no território dos Estados Unidos. Então, o fetiche pela cultura dos Estados Unidos é muito grande. O idioma inglês, a questão da cultura, da riqueza, dos empregos, isso acaba gerando nas pessoas uma percepção de que lá é melhor, né, de que essa área é melhor, então muitas pessoas acabam indo para esses lugares tentando conseguir melhorias aí de vida. Nessa tela, a próxima tela, a gente vai ver aí os principais destinos do mundo, aquilo que a gente falou, né? Esse mapa, pessoal, ele é um mapa azimutal, como a gente está vendo, estudamos sobre isso lá com a professora Ludmila, né? Como se a gente estivesse vendo tudo de cima, né? A gente está vendo, por exemplo, aí as pessoas saindo da América Latina, uma grande porção de pessoas saindo da América Latina em direção à América do Norte, vindo dos Estados Unidos, Canadá, tem muitos brasileiros querendo ir para o Canadá. Olha aqui essa área da África, né, que eu vou circular aqui de azul. São muitos imigrantes indo para o continente europeu, né, muitas pessoas querendo ter alguma oportunidade nessas áreas. Aqui dentro do continente asiático também a gente está vendo pessoas vindo da China, do Sudeste Asiático, vários outros territórios ali, Índia, né, sul da Ásia, indo em direção à América do Norte, indo aqui em direção à Europa. Então, todas essas mudanças, né, são os grandes fluxos migratórios aí do mundo todo. Pessoas, esse grande grupo de pessoas que vão indo de um continente para outro. Vocês imaginam, né, a sensação de incerteza, né, de uma pessoa que não tem posses, não tem, por exemplo, estudos, né? E tendo que ir para um país de idioma diferente, é uma sensação de incerteza, tanto para quem sai do seu país de origem e vai para outro lugar, quanto para as pessoas que estão recebendo esses imigrantes.
Infelizmente, é um conflito muito grande que ainda acontece entre as pessoas que moram em um país e começam a perceber pessoas que estão vindo de fora, né, de outros territórios, de outros países. Isso acaba gerando um conflito relacionado ao preconceito, que aqui em geografia, na ciência política, na antropologia, a gente costuma chamar de xenofobia, né, que vocês vão ver agora nessa tela, que é basicamente a aversão ao imigrante. Então, uma pessoa que já vive, que é considerada pura, que já viveu ali, já vive ali há muito tempo, já tem uma família estabelecida, chega uma pessoa de uma cultura diferente, de uma religião diferente, um sobrenome todo estranho, né, um idioma, e isso acaba gerando aquela sensação de que está invadindo o meu espaço. Eu estou trazendo só aqui o ponto de vista das pessoas que estão nisso daí e que já fizeram muito mal a muitas pessoas que vieram de outros países, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está chegando num país estrangeiro, ela está o quê? Ela está insegura, porque não sabe como vai lidar, não sabe onde vai morar, não sabe quem vai atender, como é que vai ser, né, a rotina de trabalho dela, como é que os filhos vão se encaixar, né, no estudo com pessoas desses lugares. Ao mesmo tempo, você tem aí um grupo de pessoas que já moram ali, que são nativas, tendo que receber pessoas de fora e tendo que ver claramente as diferenças culturais ali, diferença ali com relação a ter uma cultura diferente, idioma diferente. Às vezes a questão cultural daquelas pessoas que vêm de fora não combina, né, com quem já está aqui. Então, ao longo da história, processos de xenofobia acabaram acontecendo muito, né, na história do mundo. Pessoas que são mortas, ou pessoas que são denunciadas para a polícia e são deportadas para outros lugares, e sem falar do preconceito também. A gente falou sobre isso na aula passada, né? Ele é negro, ele é africano, mas ele é diretor de tal coisa ali, não sei o quê, ele é importante. É essa coisa assim do espanto das pessoas sobre alguém que é considerado diferente, né, que traz exatamente aquela lógica xenofóbica de que só serve, né, para trabalhar, né, quem já é daqui, né, quem estudou, quem é branco, essas coisas todas que infelizmente ainda é muito comum, né, de só considerar como importante pessoas que são brancas, de pele branca, né, com homens, né, tem altos, né, tem isso ainda, né? O pensamento das pessoas aí, apesar de estarmos em 2019, tem gente que ainda está com a cabeça lá, né, no século XV, sei lá, né, sei lá onde. A questão da xenofobia, portanto, é uma situação relacionada do sistema ali de preconceito, né? Porque se a gente sabe que as pessoas são livres para irem de onde elas quiserem, para onde elas quiserem, então é preciso ter todo um sistema ali para receber essa população e para não prejudicar ninguém, né? Infelizmente, ocorrem muitos conflitos de países que não deixam, que controlam, por diversos motivos também. O outro lado também é importante, né? Se entrar muitos imigrantes, aqueles governos vão ter dificuldades para atender tanto quem já morava, quanto quem está chegando. Então também é outro problema aí relacionado à imigração. A gente vai ver um desses problemas agora em mais um trechinho de uma reportagem que é local, né, que mostra a chegada de vários venezuelanos aqui na cidade de Manaus, na capital do Amazonas, pessoas que vieram por diversos motivos e que estão aqui, né, convivendo com a gente com uma série de dificuldades. Vamos acompanhar, preste atenção ali no que é dito e algumas informações que são mencionadas aí sobre esse contexto todo de boa parte dos venezuelanos aqui no território brasileiro. Vamos acompanhar. Desde o início do ano de 2017, venezuelanos têm atravessado a fronteira com o Brasil para fugir da crise na Venezuela. Os primeiros foram os indígenas da etnia Huaral. Desde então, a Polícia Federal tem recebido inúmeros pedidos de refúgios de imigrantes venezuelanos. Em comparação com o ano passado, os pedidos mais que dobraram. Em todo o ano de 2017, foram 2.301. Já de janeiro a junho deste ano, foram 4.779 pedidos. Só que aqui no Brasil, eles encontram outra resistência. Os venezuelanos precisam se estabilizar e emprego tem sido a maior dificuldade para eles, como explica o Jonathan. Eu quero que lo que tengan expresa que hay bastante padres de família aqui, que estamos procurando trabalho para trabalhar. É que com a intensa chegada de venezuelanos no Brasil, os abrigos ficam lotados. Eles têm um prazo para ficarem nas casas e, por isso, eles precisam de emprego para ceder espaço para outros venezuelanos e se manterem por conta própria.
Gente, a situação dos venezuelanos aqui no território brasileiro ela é só uma das situações que acontecem aí no mundo todo. O continente europeu também está passando por um conflito muito grande com relação a isso. Na América do Norte, como a gente falou, né, tá acontecendo também essa questão dos muros para separar pessoas de países diferentes. Então, uma situação que é muito complexa, né, não é simplesmente não deixar os imigrantes entrarem, e sim ter todo um trabalho em conjunto com esses países, e isso, infelizmente, passa por decisões políticas. Daqui a pouco a gente volta. Professora Ludmila com vocês aí na última aula de hoje sobre migração. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.